Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprendendo com a Bíblia. Eu sou o evangelista Adenilson Garcia e nesse vídeo de hoje eu vou trazer aqui um pequeno resumo sobre a vida, a trajetória de José, filho de Jacó, também conhecido como José do Egito. Mas antes eu quero aqui fazer aquele pedido em especial. Para você que ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, ative aí o sininho de notificações para você venha ser avisado todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Deixe também o seu like e compartilhe este vídeo e também deixa aí no comentário a sua opinião. Amém, meus queridos? Eu quero aproveitar aqui também e já deixar o meu agradecimento a todos os irmãos que já se inscreveram nesse canal, que faz parte dessa família, que tem aí acompanhado os vídeos, aos irmãos que têm deixado aí o seu like, deixado aí os seus comentários. Muito obrigado por fazer parte dessa família. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Amados irmãos, a fascinante história de José, ela ocupa os últimos capítulos do livro de Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 50. E olhando aqui para a história de José, eu consegui aqui separar em três fases, que é o que nós vamos ver neste vídeo. E a primeira fase é José, o sonhador. Sem defender as ações maldosas dos irmãos de José, ao lermos Gênesis 37, torna-se fácil entender por que eles passaram a odiar seu irmão. Além de dedo duro, que está lá no versículo 2, José, filho da sua esposa preferida, Raquel, era o favorito de seu pai Jacó, e foi o único entre os irmãos que recebeu a veste cara, descrita como túnica, talar de mangas compridas. Ao contar seus sonhos grandiosos, nos quais José aparece em posição exaltada em relação a seus irmãos, parece que ele está cheio de si, querendo se destacar como estrela. O fato de seu pai o ter repreendido, está no versículo número 10, sugere que José seja um garoto de 17 anos que não tem humildade, no mínimo, faltam sabedoria e tato, pois, mesmo que os sonhos viessem da parte de Deus, e de fato vieram do alto, há uma maneira correta de dizer as coisas e uma maneira errada, um tempo certo de compartilhar algo e um tempo errado. Neste momento, sonhador e garoto mimado do pai, a impressão que temos de José é que era inexperiente, ingênuo e imprudente. Nada justifica as ações maléficas dos seus irmãos ao traí-lo e vendê-lo como escravo. Mas imaginemos que, se José tivesse se comportado de maneira diferente com eles, talvez a história dele tivesse sido outra. Nesta primeira fase da vida de José, temos, como tantas vezes em Gênesis, o retrato de uma família doentia, um pai tendo um filho favorito, o filho aparentemente gozando da sua posição favorável dentro do lar, e a intriga entre irmãos, que acaba com o ato terrível da traição que logo leva José a se encontrar no Egito. Segunda fase, José, o intérprete. Em nenhum momento, no capítulo 37, o que nós temos chamado de primeira fase da vida de José, o nome de Deus foi invocado. Omissão que parece reforçar a ideia de que nesta fase José anda meio auto-obcecado,
digamos até autossuficiente, devido ao seu status como o favorito do papai. Agora, porém, traído e vendido como escravo pelos irmãos, tendo conhecido a vida numa cela da cadeia do faraó e tendo experimentado a sensação de estar literal e metaforicamente no fundo do poço, José começa a se lembrar do Deus de seu pai Jacó e de seu avô Isaque. Experiências traumáticas e maus tratos emocionais, físicos e até espirituais fazem com que busquemos a Deus e aprendamos a depender unicamente dele e amadureçamos. Ao que parece, foi justamente isso que aconteceu no caso de José. Em meio às aflições, José se deu conta de que o universo não girava em torno dele, que existe um universo muito maior e muito mais importante do que ele. O garoto sonhador começa a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e assim se torna sábio. Que José está mais humilde nesta segunda fase da sua vida fica bastante claro a partir das declarações que dizem respeito à interpretação dos sonhos dos funcionários do faraó e do próprio faraó. Em Gênesis 40, versículo 8, Gênesis 41, versículo 16 e 25. José afirma que a interpretação dos sonhos vem do Senhor e que ele, José, não tem a capacidade de revelar o significado dos sonhos. Parece que ao virar intérprete, o sonhador de outrora alcança um novo nível de maturidade e submissão a Deus. Logo é honrado com o cargo mais alto do Império Egípcio, sendo o braço direito de Faraó. E com esta mescla de dons espirituais, a interpretação de sonhos e dons naturais, a política e a administração, é responsável pela operação que resguardaria não somente o Egito, mas toda a região nos anos da fome. Terceira fase, José o Conciliador. Tudo bem que o governador José é meio áspero com os seus irmãos quando eles se prostram diante dele. Tudo bem que ele manda que passem 3 dias na cadeia. Tudo bem que ele arme uma cilada implicando seu irmão Benjamim para que todos os irmãos sentissem desconforto. Depois de sofrer tanto por causa deles, é de certa forma natural que José quisesse que ele sentisse como é passar por situações amargas e nada boas. Todavia, a esta altura, José está a caminho da plena maturidade em Deus. Outros homens teriam se vingado, executando ou então escravizando os irmãos traidores. Mas José faz ao contrário, os abençoa e procura se reconciliar com eles, mesmo depois da morte de seu pai Jacó. Os irmãos temeram que a caridade de José só valesse enquanto Jacó estivesse vivo. Gênesis capítulo 50, versículo 18 ao 20. José cuida dos seus irmãos e das suas famílias, mostrando que a família doentia passa a ser saudável na presença de Deus. José, agora maduro, é capaz de ver a mão de Deus na sua trajetória pessoal. Explica aos irmãos: vós intestastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, versículo 20. Provando o quanto que ele havia sido cuidado e transformado
pelo amor do Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos restaure, assim como restaurou a vida de José. Meus irmãos, se nós formos aqui contar toda a história, a trajetória de José, sabemos que ela se torna muito longa, né? Que é uma história linda, né, de José, uma história muito perfeita mesmo. Se eu vou contar detalhes por detalhes aqui, com certeza, né, vai muito tempo. E aí estende muito esse vídeo. Então por isso que aqui eu separei essa história nessas 3 fases. E aqui resumi cada uma das fases, pegando as partes mais importantes, mais interessantes da vida e da trajetória de José, para que você pudesse entender um pouco mais sobre o trabalhar de Deus na vida de José. Para que assim nós possamos também entender que da mesma forma que Deus ele trabalhou assim com José, ele também pode trabalhar na nossa vida. Mas nós também precisamos aqui ter as mesmas qualidades que José teve. Em momento nenhum aqui, irmãos, José, ele deixou entrar o que é a maldade no seu coração, o ódio. Como nós vimos aqui na 3ª fase, ele tinha tudo para vingar os seus irmãos. Mas ele sabia que isso aí não ia dar em nada, que isso aí não provinha de Deus. E ele fez o que ele fez ao contrário. Em vez de ele vingar os seus irmãos, ele tratou os seus irmãos de uma forma diferente. Nós vamos ver aqui na Bíblia, né, que ele vai falar para os irmãos, quem sou eu? Será que eu sou Deus por acaso? Para querer julgar vocês, para querer condenar vocês? Então é assim que tem que ser na nossa vida. Então que essa pequena tradução aqui, que esse pequeno resumo da história de José sirva como lição para a nossa vida e que venha edificar a nossa vida em nome do Senhor Jesus, para assim crescermos ainda mais na graça e no conhecimento. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Fiquem todos aí na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.